Muita gente me pergunta qual foi a minha primeira grande experiência sobrenatural. E eu me lembro que foi com o espírito de uma criança. Em uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Avaré, onde eu costumava passar as férias de fim de ano quando era adolescente, eu gostava bastante de visitar o cemitério da cidade, que é um cemitério pequeno, porém muito bem cuidado, e que contém várias sepulturas com histórias e lendas urbanas que eu conhecia desde criança, quando ia visitar o cemitério com os meus pais e desde quando meu avô morreu e foi enterrado nesse cemitério. Uma das lendas deste cemitério mais famosa e um dos túmulos que eu gosto sempre de visitar é o túmulo do Raimundo Carvalho, ou o Raimundinho, como normalmente o chamam, que é uma criança que morreu de meningite há muitos anos atrás, há cerca de 40 ou mais anos, e que possui um túmulo todo azul, com azulejos azuis bem bonitinho, lá no cemitério de Avaré. E o que mais me chamava a atenção é que durante a época de fim de ano, na verdade em novembro, dia 2 de novembro, que é o feriado dos mortos, eu me lembro que o túmulo do Raimundo Carvalho ficava repleto de doce, de bala, de pirulito, e também algumas pessoas deixavam brinquedos no túmulo dele. E eu ficava me perguntando por quê, e depois mais tarde eu fui descobrir, a minha avó me contou, que muitas mães e pais aflitos com os seus filhos, mães de primeira viagem, ou pais que não sabiam muito bem como ter um primeiro filho, às vezes o filho era doente, ou não largava a chupeta, ou a mamadeira, e esses pais pediam a intercessão do Raimundo Carvalho, que é essa criança que acabou virando um santo popular, para que o filho deixasse a mamadeira, deixasse de chupar chupeta, deixasse de ficar doente, se curasse. E depois, como o milagre acontecia, os pais atribuíam ao Raimundo e levavam brinquedos para ele e balas. Inclusive, a fotinho dele que tá lá, ele tá com um chapéuzinho, com uma roupinha azul, bem de bebezinho mesmo, bebezinho de época. E eu sempre gostei muito de visitar esse túmulo quando ia para Avaré, embora eu ficasse com um pouco de medo de sempre visitar esse lugar. Depois que eu cresci, que eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de audiovisual e eu sempre gostei de gravar com câmera, embora eu faça esses vídeos, vocês podem perceber. Eu um dia fui com uma câmera de vídeo e gravei o túmulo do Raimundinho. Fui eu, mais uns primos, que sempre a gente no fim de ano ia visitar o cemitério. E obrigatoriamente eu ia visitar o túmulo do Raimundinho. E aí eu tava gravando o túmulo do Raimundinho e meu irmão brincou comigo, não, meu primo na verdade brincou comigo e falou assim: "Ah, Daniel, você não trouxe bala pro Raimundinho, tá gravando a foto dele aí, o vídeo, ele vai te cobrar os doces." Eu falei: "Não, o Raimundinho não faria isso, eu só tô mostrando o túmulo dele." E aí nesse dia eu gravei o vídeo, gravei alguns outros túmulos, mas dei destaque maior pro túmulo do Raimundinho. E gravei a fotinho dele, tudo, lá dentro com o chapéuzinho, com a roupinha e tal, e fui pra casa. Nesse mesmo dia minha mãe me convidou para ir na casa de uma prima minha, que é uma prima bem pobre que tem lá em Avaré, e ela tem 7 filhos, na verdade ela tem 6, porque ela teve um casal de gêmeos, e um dos gêmeos morreu, aí o outro sobreviveu. E eu fui visitar essas crianças e tal, e um desses gêmeos começou a me pedir para comprar bala para eles, Aí eu comprei um saco de bala, distribuí para as crianças tudo lá, e aí eles fizeram a festa com a bala. E eu fui para casa dormir, guardei a câmera, já tinha guardado a câmera, e fui para casa dormir. Nessa noite, lá na casa do interior dos meus pais, só tava eu e a minha mãe. A minha mãe dormiu no quarto dela da frente, e eu dormi no quarto dos fundos. Foi aí que eu comecei a ouvir algumas coisas. E aí eu me lembro que quando deu 00:42, alguma coisa assim, eu acordei, ouvi algumas pessoas conversando na rua e tal. E aí eu olhei no relógio, era 00:00 e tal, aí eu dormi de novo. Aí eu me lembro que depois eu despertei, era perto das 3 da manhã, eu acho que era 2:42, alguma coisa assim. Eu me lembro o horário exato. E aí eu me lembro que já não tinha mais ninguém conversando na rua, e eu ouvia como se fosse alguém correndo de um dos lados da minha casa, da casa onde eu tava dormindo. E corria, mas parecia que corria na parede, assim, fazia... Era alguém, parecia que tava correndo nas paredes, assim, era um barulho meio oco, assim,
E eu fiquei intrigado com aquilo, ouvindo aquele barulhão. E era engraçado que o barulho, né, dos passos parece que vinha perto de mim e depois corria pra longe. Fazia E aí, como aquele barulho estava muito forte, eu me levantei, fui até o quarto da minha mãe. Eu já era adulto já, né, mas me deu aquele medinho. Aí eu chamei ela, falei, mãe. Aí ela acordou assim, meio sonolenta. Aí eu falei assim, quem que mora aqui do lado? Aí ela falou, mora um casal aí. Aí eu falei assim, é péssima hora que o filho desse casal escolheu pra ficar correndo na casa. Aí ela falou, não, mas não tem ninguém aí, eles viajaram. E eles não têm filho. E aí eu fiquei, e no outro lado da casa? Ela falou, no outro lado é um terreno baldio, estão construindo aí, não tem ninguém aí. E eu fiquei meio tenso, e na hora que eu tava voltando pro meu quarto, meio que me conformando, ela soltou meio sonolenta lá do quarto dela. Falou, você fica filmando o cemitério? Fica filmando o túmulo do menino lá? Ele veio junto com a fita, veio junto com a imagem. E aí, acabou com a minha noite. Ou seja, começou a tortura da madrugada. E eu nem tinha lembrado do Raimundinho, que eu tinha gravado o túmulo dele e tal. E nessa hora ele veio na minha mente com tudo, assim. E aí eu deitei, né, novamente pra tentar dormir. E aquele barulho continuava na parede. Aí eu catava o celular assim, iluminava o quarto, com medo de ver uma criança agachada no canto do colchão, assim. E aí eu falei, fiquei tão perturbado, que aí eu levantei, né? Fui lá peguei a minha câmera e falei, vou apagar isso aqui. Eu fiquei com medo realmente do que minha mãe disse, né? Falei, vou apagar essa filmagem. E aí bem na hora que eu tava mexendo na câmera, assim, eu pressenti que parece uma criança perto de mim. Que o medo não faz, né? E aí eu fiquei paralisado, assim. E aí o engraçado é que nesse momento os passos todos pararam. E aí na hora que eu fui mexer na câmera, parou bem na foto do defunto. Aí pronto, aquilo pra mim foi um sinal, assim, de que era o Raimundinho que tava fazendo tudo aquilo. E aí eu comecei a ficar meio doido, na minha brisa eu já tava ouvindo risada de criança. E aí os passos continuaram na parede, e eu tentando deletar aquilo, e a imagem dele, a imagem na foto dele, toda de roupinha de bebê, que fica no túmulo, travada na minha câmera. E aí eu comecei, me deu vontade de chorar, me deu uma agonia tão grande. E aí eu falei assim, meio que em voz alta, eu falei, Raimundinho, se for você que tá aqui, eu não levei bala pro seu túmulo, mas eu dei bala pros filhos da Cristina, que foi as crianças que eu visitei mais cedo. E aí nessa hora, e na hora que eu olhei pra câmera, já apareceu assim, vídeo deleted, né? Tipo, vídeo deletado. E aí, tudo parou assim, sabe? Tudo cessou. E aí eu fiquei feliz por ter apagado aquilo e me senti na obrigação de no outro dia levar alguns doces no túmulo dele. E o túmulo do Raimundinho realmente existe lá no cemitério de Avaré e qualquer um pode visitá-lo. Porém, dizem que quem visita e não deixa doces ou brinquedos para ele corre o risco de recebê-lo em casa para uma visitinha onde ele pode correr pelas paredes e se aproximar de você também.